Técnico é um problema antigo no Brinco de Ouro da Princesa. A gente sabe bem disso. Não é de hoje, não é um papo recente, é um papo que a gente vem tendo até demais, se for ver nos últimos anos. Tem faltado alguém que tenha unanimidade, que a torcida apoie e goste, porque até o momento, acho que desde o Daniel Paulista que acabou aquela Série B, ninguém conseguiu ter ter o tato de como lidar com torcida e lidar com o clube. Ninguém conseguiu ir bem, acima de tudo, não é tato de nada. Ninguém conseguiu ir bem até agora, realmente bem. Ninguém conseguiu realmente empolgar. O Moser fez um bom final de Série B, mas a gente lembra como foi o começo dele naquela Série B com o time do Guarani. Hoje a gente lembra que foi uma arrancada avassaladora, mas a gente também tem ciência, até porque foi recente, o começo de Campeonato Paulista e como está acabando esse Campeonato Paulista. Como o senhor Mozart deixou o time nesse Campeonato Paulista. Uma montagem de elenco desastrosa, que todo mundo via que era desastrosa. Não foi surpresa para ninguém o que acabou acontecendo. Um sistema tático desastroso. O time teve muito tempo para começar a treinar no começo do ano e chegou para jogar um Campeonato Paulista com uma única variação de 4-3-3, com as mesmas jogadas e inclusive faltando forma de jogar, só jogadas pelas laterais, pouquíssimas ensaiadas. Acho que eu conto nos dedos da mão quantas jogadas ensaiadas aconteceram no Guarani até agora. E a gente fica numa situação delicada. O torcedor fica numa situação delicada. Quem ama a instituição Guarani fica numa situação ruim. A gente volta a ter aquele negócio antes de dormir de ficar pensando sobre o Campeonato Paulista que o Guarani está fazendo, sobre o perigo que está sendo. A gente está brincando com o perigo. A gente não. O torcedor faz a parte dele. Mas quem está gerenciando mesmo a parte de futebol, brincando seriamente com o perigo, e a gente sabe que não se brinca com rebaixamento. Então, assim, aquela fórmula que esses dias, inclusive, eu não vou me lembrar quem postou no Twitter, falando que essa diretoria acaba. Eu não estou dizendo presidência, não estou nem entrando nesse ponto, não. Estou falando sobre gestão do futebol mesmo, sobre quem vai contratar, quem é o responsável por contratação, dirigente, o técnico, jogadores, enfim, tem plantado sofrimento para colher o alívio. E isso tem acontecido, não é de hoje. Eu falei isso alguns vídeos atrás, se eu não me engano, no pós-jogo contra a Portuguesa. E eu falo, é muito pouco. Todo o campeonato brigar contra o rebaixamento é muito pouco. E a gente, como torcedor, a gente acaba um campeonato iludido porque não caiu. E porque teve um resquício de chance de ficar entre os quatro, desclassificar. E esse ano estava se encaminhando para isso novamente. Eu fui mais um iludido, deixei, inclusive no Bugricast, deixo muito o jovem jornalista de lado, que é o jovem torcedor, com opiniões jornalísticas também, mas enfim. Me iludi também, falei que a briga era outra. Não é. A briga era a mesma e a gente tinha que ter pensado em fazer 13 pontos antes de falar que a briga era para classificação. Cometi esse erro. Muita gente também. E muitos avisaram: não é assim. A briga ainda é para não cair. O time é muito ruim. E as pessoas estavam certas, com o pé no chão. E agora a gente que desmorona, né? Fica nessa situação de insegurança. Uma situação assim complicadíssima, complicadíssima. A gente pega a Inter de Limeira fora e Palmeiras no brinco. O quase que imbatível Palmeiras no brinco de ouro da Princesa. E levando em conta que se a gente não ganhar da Inter, ainda corremos risco. Ainda corremos risco. Precisando fazer pontos contra o Palmeiras, tá? Assim, sendo muito sincero, eu acho que o milagre dessa Série A1 é que tem times muito, muito piores. É o caso da Portuguesa da Ferroviária. Mas aí me peguei pensando, porque eu vi o finalzinho do jogo contra a Ferroviária. Não dá mais para falar isso, que tem times muito piores. Tem a Portuguesa que é muito pior.
Ferroviária ganhou da gente. Aí, como fica, sabe? Não tem time muito pior que o Guarani, não. A gente começou perdendo para Portuguesa, ganhamos num achado. Foi um achado, aquele jogo foi um achado. O Barbosa acertar aquele chute do meio do campo, um achado, que nem ele sabe ainda como é que ele acertou um chute daquele. E pode ser que só por isso ele tenha a vaga garantida no time até o final do Campeonato Brasileiro. Eu não duvido, porque isso é coisa de se acontecer no time do Guarani. Por causa disso, a gente pode falar que a Portuguesa é um time muito pior, mas por pouco não ganha da gente, sabe? A Ferroviária ganha da gente e então assim, perde até esse argumento do não vai cair porque tem time muito pior. Não é isso, não é por isso que vai cair, não vai cair porque conta com a sorte. E eu falo isso assim, pensando que vai conseguir esses 3 pontos contra a Inter de Limeira, tá? Se Deus quiser. Então, ó, Inter de Limeira tem 10, Guarani com 10. Ferroviária com 8, Portuguesa com 6. Se a Portuguesa faz aí... A Portuguesa não, vai, mas a Ferroviária. Ah, tem o São Bento com 9. Ferroviária ganha um jogo, empata o outro. São Bento ganha. A gente perde para Inter de Limeira. Aí como é que fica a situação? Como que a gente vai para um jogo contra o Palmeiras? Último jogo do campeonato. Aí complica, né? E aí é contar com a sorte mais uma vez. Bom, feito o desabafo, que já durou até muito tempo, falar do técnico, vai. Vamos falar do Sr. Moser. A única coisa que o Moser vai me deixar saudade é aquele stick, que eu não sei quem fez, né? Eu uso direto, que é o Moser rodando a bolinha do bingo. Vamos para a escalação hoje. Aqui é a única coisa que eu vou sentir saudades do Moser, porque isso eu realmente usava muito. 33 jogos, 14 vitórias, 13 derrotas. Uma derrota a menos do que tem de vitórias. 33 jogos, 14 vitórias, 13 derrotas. 48,4% de aproveitamento. É muito pouco. É muito pouco para um campeonato estadual. Para um paulista fraco, como foi do ano passado. Um paulista ridículo. Um brasileiro ridículo que foi ano passado. E um paulista estadual, né? Que também não tá lá essas coisas. É muito pouco. É pouquíssimos gols. São pouquíssimos gols. São muitos gols tomados. É muita falha, é muito erro, é muito jogador ruim que trouxeram com a promessa, com a expectativa de que era um jogador nível Série A1 para ser titular do time. E na realidade, um jogador que foi destaque numa Série C, com alguns gols e algumas assistências, a gente notou que não é um jogador nível Série A1, né? Montagem de elenco. Hoje eu estou fazendo esse vídeo 8 horas da noite da quarta-feira. O Pastana deu uma entrevista agora há pouco falando que esse elenco foi montado por várias mãos. Então, eu acho ainda que ele pegou a responsabilidade ali. Não pegou para ele, né? Porque não teve nem coragem de falar, então, eu montei esse elenco. Muito, muito pior, acho ainda. Ele tentou dividir a culpa. Eu acho ridículo isso. Sabe? Muito jogador de CSA vindo pro Guarani. E vai você ver me falar que é um elenco montado por várias mãos. Moser, 2 passagens no CSA, uma ruim, uma um pouquinho melhor e metade dos 7 jogadores do CSA. Para aí você estar sentado na sala de casa, depois de chegar ao trabalho, ouvir pelo dirigente do seu clube que foi um time formado por várias mãos. Então é muita gente burra no mesmo lugar, porque é difícil comentar sobre. A gente começa a ficar irritado falando disso, né? E aqui é tentando mais falar sobre... O Léo pediu, né? Pediu para mim... Já tinha pedido antes, demorei muito para fazer o vídeo. Falar um pouco sobre o que eu pensava do Mozart, sobre a saída dele, sobre quem vai vir, sobre o Moisés acabando na Série A1. E eu acho que a saída demorou muito. A saída para mim acontece no jogo contra a Portuguesa. Ganhou 2-1 de virada, não sei quanto tempo ganhava de virada. Foi horrível. Quem viu o jogo contra a Portuguesa viu que foi horrível. Foi ridículo aquele jogo. Mas não tem que fazer isso. Aí passou. Vamos lá. Moser era para ter caído.
faz tempo já. Foi se escorando, ninguém sabe como, conseguiu os resultados e conseguiu chegar até o jogo passado, que perde de forma vergonhosa para a Ferroviária, e ainda a gente tem que ouvir o João Veras fazer piadinha. O cara nunca jogou direito na Ponte Preta, nunca fez nada em derby, ouvir um negócio desse é ridículo. E a gente tem que engolir seco, porque tomou um balaio do gato pro último colocado. Foi um golaço ainda, o gol da Ferroviária. O pior é isso. O Mozart não consegue fazer um esquema diferente de jogar. É sempre o jogo apoiado, como a gente fala, que é aquele famoso vem jogar, encosta para receber, triangulação, tabela. Era uma tentativa disso, porque não acontecia. Era uma tentativa de jogar pelas laterais todo momento, de exigir que o Jamerson defendesse e marcasse com uma intensidade absurda, que ainda assim ele dá conta, eu não sei como ele consegue dar conta, mas ele consegue fazer 70% disso e não era para fazer. Essa que é a questão, não era, ele ainda faz um papel maravilhoso. Ele era para ser um jogador ofensivo, necessariamente quando fosse necessário, ele recompõe como um lateral que ele é, marca bem também, mas fazer os dois com a mesma intensidade, jogar sem ponta esquerda praticamente. O Isaac jogou bem até o jogo contra o São Bernardo, contra a Ferroviária mal, contra o São Bernardo muito mal também. O Jamerson tendo que atacar e defender, criar jogada e tampar o lado dele, porque também não tem volante para cobrir ele, é incrível. Tudo no meio que seja o que Deus quiser. Sem nada treinado, aparentemente. Pouquíssimas coisas. Pegando um meia de armação e parece... Eu não sei, aí eu já até entrei um pouco em conflito comigo mesmo. Se é o Giovanni Augusto, uma culpa do Giovanni Augusto, é uma culpa do Moder. Se o Moder mata o Giovanni Augusto, ou se é os dois juntos. Acredito até que é isso. Um quer muito jogar bola, o outro não sabe como posicionar seu meia em campo. Acho que no fim das contas é até isso. Agora vem o Moisés, que para quem não sabe foi técnico do Guarani na Copinha, técnico sub-20, que tem uma escola muito boa. Ele tem a escola do Braga, e o Braga é muito conhecido na Europa por revelar grandes técnicos. Ele é um clube que revela técnicos, e isso é tradicional do Braga. É uma coisa bem legal ainda de se estudar sobre o Braga, que eles têm essa característica, algo histórico do time. E ele é dessa escola. Me anima, de certa forma, o fato do entendimento tático que ele tem, com certeza ele tem, se ele é formado pela Escola do Braga de técnicos, tem um entendimento tático, tem um entendimento de função de cada jogador, o que extrair melhor de cada um, mas agora, se ele é um bom técnico em gestão de elenco, se ele vai saber, se ele vai ter tato no momento de uma alteração, um jogador que está bem e precisa entrar num jogo, um jogador que está mal, é um bom jogador, mas está mal no jogo e precisa sair daquele jogo, vamos ver como é que vai ser isso. Eu acho muito perigoso ficar com ele para acabar essa Série 1. Ah, mas o Carpini deu certo. O Carpini deu certo por um acaso. Ele é um grande... Eu acho o Carpini um grande técnico e muito promissor. Mas não é sempre que isso vai dar certo, tá? E é brincar com perigo. E na situação do time, eu não brincaria com perigo. Eu traria alguém mais durão, mais cascudo, para aguentar essa bronca, organizar o vestiário, que na situação que o time está, com certeza tem a relação do vestiário não está maravilhosa. Conserta o vestiário, conserta o time, aquela coisa que gente que gosta de futebol, a gente que acompanha muito futebol, sabe? 2 linhas de 4, 2 caras lá na frente, pá, triangular, contra-ataque, ganhar um jogo contra a Inter de Limeira, pelo amor de Deus. Um técnico talvez mais emoção do que razão, porque a gente precisa ganhar da Inter de Limeira. A gente precisa dos 3 pontos. Eu acho que não era o momento do Moisés, mas vou torcer muito por ele, porque também é um técnico promissor. Do que eu vi dele na Copinha, que eu posso falar, o Léo pode falar isso com mais propriedade, porque ele acompanhou bem a Copinha,
Mas do que eu vi do Moisés, é um técnico que entende muito o posicionamento tático, sabe puxar um jogador que talvez nem é daquela função, mas recua um pouco o jogador, faz uma função, uma linha um pouco mais baixa, organiza um setor de criação. Ele fez muito isso com os meias dele. Ele tinha o Vitinho, se não me engano, era o camisa 8 do time da Copinha, que, se eu não me engano, era um meia de origem e baixou uma linha para jogar de segundo volante. Então, pode ser que a gente comece a ver o Richard Rios buscando bola no pé de zagueiro. Pode ser que a gente veja o Richard Rios jogando até de primeiro volante, não duvido. Pode ser que a gente veja o atacante saindo um pouquinho mais da área, se movimentando. Aí eu não sei quem vai fazer essa função, imagino que seja o Careca a fazer isso, porque o Gênison não tem essa capacidade. Então, preparem-se, pode ter Careca nesse time, pode ter Careca até como ponta, porque os pontas da Copinha eram muito agressivos, atacavam muito a linha de fundo, eram muito agudos em direção ao gol, finalizavam jogadas, ajudavam na armação, não muito, não tanto quanto os pontas do Guarani com o Mozart eram sobrecarregados para criar, mas ajudavam um pouco na marcação. É um jogo apoiado também, aí já vem uma fio da meada um pouco semelhante ao Mozart, mas isso tranquilo, é normal que aconteça. Só que, assim, eu não sei, eu tô com um pouco de receio ainda. Espero que dê certo, torço muito para dar certo. E acho, como eu repito, acho que é um técnico promissor. Mas vejo que não era o momento. Aí surgem alguns nomes. O pessoal começou a ventilar alguns nomes, eu já vou chegar no Paulo Baier. Mas falaram muito do Lisca. Eu gostaria do Lisca, principalmente para vir antes do fim do campeonato. Ajeitar o time para esses 2 jogos e garantir a permanência na Série A1. E talvez aí começar um projeto com ele na Série B. É um técnico que sabe jogar a Série B, é um técnico cascudo, é um técnico que já nos salvou de um rebaixamento gravíssimo, que o Guarani tinha chance enorme de cair em 2017. Em 2017. Ele está desde o mês 10 sem clube, então imagino que a oferta, assim, o que ele vai pedir, não seja mais o mesmo valor do que o da época que o Daniel Paulista caiu. Acho que já é mais viável. O que eu queria era o Carpini. Eu queria muito o Carpini de volta no Guarani, mas o Água Santa, tô com 17 pontos, vai classificar nesse grupo B. No grupo do Guarani, tá? Grupo B, grupo do Guarani. Vai classificar esse time. Um time que joga legal. Um time que tem boas peças, se for ver. Tem boas peças esse time do Água Santa. Mas vamos deixar isso não para a Série B. Vamos deixar aí na cabeça. Lembra, torcedor? Tem muito torcedor que não gosta, porque era aquele negócio de sair jogando muito. Mas para pensar quanto essa saída de jogo forçada não resultou em gols para o Guarani naquela época, chegar em boas condições de gol. Ah, mas quando ele caiu, o time estava jogando mal. E é uma briga que eu tinha. O time jogando mal, tendo 20 finalizações no gol. Será que o problema era do técnico? Será que o problema quando o time tem 20 finalizações em direção ao gol, sendo 7, 8 no gol, é um problema do técnico? É só para rebater futuros comentários que eu sei que podem vir a acontecer. O Carpini joga em mais de um sistema, mais um desenho tático. Ele joga num 4-4-2, ele joga num 4-3-3, ele joga num 4-1-4-1. Ele tem variação, ele tem um repertório de desenho tático para jogar. Apesar de que a forma de jogar seja sempre muito semelhante. Muita saída de bola, pós de bola. Estilo de jogo é o ataque posicional, que é aquilo que eu já conversei em algum vídeo, se não me engano, também no jogo contra o São Bento, eu acho que eu falei. O ataque posicional, a ideia de criar superioridade, seja qualitativa, né, de um atacante que ataca melhor do que um defensor defende. De quantidade, né, quantitativa, de ter mais jogadores no campo de ataque em um determinado setor, normalmente o último setor do campo, mas isso pode acontecer em todos, e normalmente acontece em todos os outros setores, para chegar até o último, mas ter superioridade lá na frente.
ou a superioridade posicional do jogador está mais próximo de finalizar uma jogada do que o defensor que está marcando ele. Não deixando impedido, lógico, mas o conseguir se desmarcar do marcador e chegar numa condição mais clara para ele finalizar do que para o defensor travar um chute ou uma situação semelhante. Jogo posicional, que é o que o Carpini costuma fazer. Aí, recentemente começaram com uma história de um tal de Paulo Baier. Foi um grande jogador. Eu vi pouco ainda do Paulo Baier, mas eu me lembro que era um grande jogador. E eu fui estudar um pouco o time do Botafogo. O porquê que ele foi demitido, assim, não tem um porquê que ele saiu do Botafogo. Porque o Botafogo tá em um grupo dificílimo. É um grupo com o Santos, Bragantino, Inter de Limeira e o Botafogo. Então, assim, tem dois times muito fortes, que é o Santos e o Red Bull. E o Botafogo está em primeiro com 14 pontos. Tudo bem que o Bragantino também tem 14, o Santos tem 13 e a Inter de Limeira tem 10. Todo mundo aqui tem chance de classificar. Mas é um time que está em primeiro nesse grupo. É um time que pontua. Porém, o que eu fui atrás de ver e que reclamaram muito é que é um time que joga muito mal. E do que eu fui atrás de estudar um pouco, ver os jogos, alguns jogos, é um time que joga mal mesmo. Consegue o resultado, mas joga mal. Tem muito problema de setor de meio campo. A bola entra pelo meio muito fácil. E é um problema que o Guarani tem hoje. Então a vinda dele, o que mais me preocupou de tudo que eu vi, uma vinda dele é que os nossos volantes já não são grandes marcadores. Tem o Richard Rios, mas o Richard Rios ultimamente está jogando mais de meia do que de volante. O Barbosa não é um bom marcador, o Vilela não é um bom marcador. Tem o Alvarinho, mas eu duvido também que vão colocar ele para jogar de volante, que é a posição dele. Os dois que jogam, né, que é o Vilela e o Barbosa, não marcam bem. Sempre tiveram essa deficiência em bola vinda pelo meio. E o time do Botafogo, aparentemente, pelo esquema tático, naturalmente tem essa deficiência. Também muito por jogar em linha alta, é um time que pressiona bastante, é um time que sobe suas linhas e tenta encostar no adversário durante a saída de bola. É um time que tem muita jogada de bola longa, e isso acho que o Guarani não tem um extremo velocista bastante para decidir numa situação de bola longa, nem um centroavante que vai ganhar muitas bolas aéreas para desviar e surgir uma situação de gol. Entende? É um time reativo, um time que espera o adversário jogar, marca em linha alta lá na frente, não é em toda situação, quando está em algumas situações está atrás, espera o time jogar. Então é um time de contra-ataque, um time um pouco mais rápido. O time cria muito pouco, um time que 90% das criações são pelas laterais e aliado à bola longa pela lateral. E como eu falei, o time que joga em linha alta. O esquema que esse time estava jogando, o Botafogo estava jogando, com o Paulo Baier, era o 3-4-3, que se transformava também numa linha de 5 quando defendia. Só a questão dos laterais acabavam recompondo na linha quando defendiam, quando o time estava com a bola no pé, os laterais subiam para a linha dos meio-campistas. Parecido até um pouco com o que faz São Bernardo, o desenho, tá? Só o desenho tático. Muito diferente da forma de jogar. Desenho tático ali, similar. Aí, pô, o time que estava em primeiro, mandar o técnico embora, eu não entendi nada. Eu fui atrás de ver um pouco da história do Paulo Baier. O Paulo Baier começa... Tem uma carreira curta, tá? E ele teve uma boa campanha pelo Toledo, que chegou nas quartas de final do Campeonato Paranaense e ao terminar o campeonato vai embora. Chega no Criciúma, não tinha números ruins, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Ele não tinha números ruins no Criciúma. E no Botafogo líder é mandado embora. O que me faz acreditar que existe problema de vestiário com o senhor Paulo Baier. E assim, todos esses times ele foi mandado embora, tá? Para deixar bem claro, todos esses times ele foi mandado embora. E nenhum trabalho ruim. Assim, o jeito que o time jogar é feio. É ruim. O time faz ponto. Tá? O Botafogo é o primeiro do grupo dele. Já não tem mais nenhuma chance de cair. Tem os 14 pontos. E vai brigar para classificar.
Então, qual será que é o problema? É uma incógnita. A gente não vive nos bastidores exatamente para saber tudo o que está acontecendo. Mas eu fico com esse receio se vier o Paulo Baier, porque a forma dele jogar não condiz nada com as peças que a gente tem no elenco. As coisas não batem, sabe? Eu acho que é a pior opção. É a pior opção. Eu prefiro com o Moisés até o final da Série B do que traga o Paulo Baier. Pode ser que ele venha e queime a língua também. Lógico. Isso já aconteceu com outros técnicos. Não sei. Eu não gostaria que viesse Paulo Baier. Eu acho que é o momento de um técnico um pouco mais cascudo, mas que tem a variação tática. Um Lisca eu vejo como a principal opção e talvez um Carpini. Eu queria muito Carpini de volta. Conversado sobre Guarani, um pouco de desabafo, um pouco de conversa, um pouco de análise. E é assim que roda nosso Bugrecast. Peço perdão pelo sumiço, não irá acontecer de novo. Carnaval, aquelas coisas delicadas. E muito prazer, sou Giovanni Vitorelli. Gostei muito de estar aqui mais uma vez. Fico muito contente, agradecer sempre a você que está acompanhando, a você que me incentiva. Fiquei muito feliz com os comentários que tem tido nos vídeos. Curte, não deixa de curtir para ajudar a gente que está sempre produzindo conteúdo para a família Bugrina. Compartilhe o vídeo em rede social, compartilha com quem é bugrino e não conhece a gente, compartilha com quem conhece também. Isso vai chegar em mais pessoas. Comenta a sua opinião, quem você acha que tinha que vir para o Guarani como técnico, a gente tinha que ficar com o Moisés, mandar o Moser embora foi uma opção ruim. O que você acha? Você acha que Paulo Baier condiz taticamente com as peças que a gente tem hoje? Acho que essa é a principal análise. Já que estão ventilando tanto o nome dele, isso me dá muito medo. Isso me dá muito medo. Por hoje foi isso. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Valeu!